Competência da União, exclusiva e comum no federalismo brasileiro. A Constituição Federal de 1988 estabelece a distribuição das competências entre os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa repartição visa organizar o Estado brasileiro de forma eficiente, evitando conflitos e assegurando que cada ente federativo tenha suas atribuições claramente definidas. Dentre as várias formas de distribuição, destaca-se a competência exclusiva da União e a competência comum entre os entes federados. A competência exclusiva da União, como o próprio nome indica, refere-se às atribuições que são de responsabilidade única e intransferível da União. Isso significa que apenas a União, representada por suas instituições e órgãos, pode realizar determinadas funções. Essas competências estão previstas no artigo 21 da Constituição Federal de 1988 e são de natureza material, ou seja, envolvem ações administrativas. O que diferencia essa competência de outras formas é que, mesmo que não esteja explicitamente mencionado que a competência é exclusiva, o contexto indica que não pode haver delegação dessas funções para outros entes. Um exemplo clássico da competência exclusiva da União é a manutenção de relações com estados estrangeiros. Somente a União, através do Poder Executivo, representado pelo Presidente da República e seus ministérios, pode tratar de assuntos diplomáticos e celebrar tratados internacionais. Isso reflete o caráter unitário e soberano do Estado brasileiro no cenário internacional, impedindo que outros entes federativos assumam funções que poderiam gerar conflitos ou desorganização. Além disso, a competência exclusiva da União abrange áreas como a defesa nacional, a emissão de moeda e o controle do espaço aéreo. Essas funções são de grande importância para a segurança e a integridade do país, por isso, são atribuídas exclusivamente à União. Não há margem para que estados ou municípios assumam essas responsabilidades, uma vez que tratam de temas que exigem um controle centralizado. Por outro lado, a competência comum, como o próprio nome sugere, é aquela que é atribuída a todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ao contrário da competência exclusiva, a competência comum implica uma divisão de responsabilidades em áreas onde todos os entes têm interesse e obrigação de atuar. O artigo 23 da Constituição Federal de 1988 lista essas competências, que envolvem, por exemplo, a proteção do meio ambiente, a promoção da saúde pública e a defesa do patrimônio público. A competência comum destaca-se pela necessidade de cooperação entre os entes federativos. A palavra-chave aqui é cooperação, uma vez que é preciso que União, Estados, municípios e o Distrito Federal trabalhem em conjunto para assegurar que suas ações sejam eficazes e coordenadas. Por exemplo, na área da saúde pública, todos os entes têm responsabilidade de garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade. A pandemia de Covid-19 evidenciou essa necessidade de atuação conjunta, já que as esferas municipal, estadual e federal precisaram coordenar esforços para combater a disseminação do vírus. Um dos pontos interessantes da competência comum é que, embora todos os entes tenham a mesma responsabilidade, a legislação prevê mecanismos para evitar sobreposição de ações. O parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal estabelece que leis complementares devem regular as regras de cooperação entre os entes federados, garantindo que as ações sejam coordenadas e que cada um exerça sua função de maneira organizada. Sem essa regulamentação, a atuação conjunta poderia gerar conflitos de competência e ineficiência na gestão dos recursos públicos. A proteção ao meio ambiente é outro exemplo clássico da competência comum. Todos os entes federativos têm a obrigação de zelar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme estabelece a Constituição Federal. Isso significa que tanto a União quanto os estados, municípios e o Distrito Federal têm o dever de criar e implementar políticas ambientais. Essa distribuição de responsabilidades é crucial, pois permite que as políticas ambientais sejam adaptadas às necessidades e realidades de cada região, ao mesmo tempo em que respeitam diretrizes gerais definidas pela União. Em contrapartida, quando falamos de competência legislativa, há diferenças significativas entre as competências privativas da União e as concorrentes. A competência privativa da União, prevista no artigo 22 da Constituição, envolve a criação de leis em áreas específicas, como o direito civil, penal, comercial, eleitoral e outras. Apenas a União pode legislar sobre esses temas, e se um Estado ou município tentar legislar nessa área, a lei será considerada inconstitucional. No entanto, a competência privativa da União permite a delegação para os Estados e o Distrito Federal, em matérias específicas, mediante lei complementar. Essa delegação é uma forma de flexibilizar a competência privativa, permitindo que Estados legislem em áreas específicas que sejam de interesse local. Um exemplo dessa delegação ocorre com o direito do trabalho,
onde a União tem competência privativa para legislar sobre normas trabalhistas, mas pode delegar aos Estados a regulamentação de temas específicos, como o piso salarial. A competência concorrente, por sua vez, refere-se à possibilidade de tanto a União quanto os Estados e o Distrito Federal legislarem sobre determinados temas. Ela está prevista no artigo 24 da Constituição e abrange áreas como o direito tributário, financeiro, penitenciário e ambiental. Nesse caso, a União legisla sobre normas gerais, enquanto os Estados e o Distrito Federal podem suplementar essas normas com legislações específicas. Contudo, se houver conflito entre a legislação federal e estadual, a legislação federal prevalece. Essa regra visa manter a unidade legislativa do país e evitar que cada estado crie normas que possam gerar conflitos entre si ou com a União. A ideia é que a União estabeleça diretrizes gerais e os estados adaptem essas normas às suas particularidades, respeitando sempre os limites estabelecidos pela Constituição. Em suma, a competência exclusiva da União e a competência comum são conceitos fundamentais para entender o funcionamento do federalismo brasileiro. Enquanto a competência exclusiva assegura que determinados temas cruciais para a integridade do Estado brasileiro sejam centralizados na União, a competência comum promove a cooperação entre todos os entes federativos em áreas de interesse coletivo. Já as competências legislativas privativas e concorrentes reforçam a importância de uma coordenação legislativa que respeite tanto a autonomia dos entes federados quanto a necessidade de unidade jurídica no país. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!